Pessoas que são boas em arranjar desculpas raramente são boas em qualquer outra coisa. Mas e se isso não for verdade? Cara, essa frase tá errada, porque a procrastinação ela tá muito mais ligada, na real, com teus sentimentos do que com o seu caráter e disciplina. Antes de tudo, eu quero te deixar claro que tem uma diferença entre procrastinação e preguiça. Preguiça é basicamente quem não quer fazer alguma coisa e procrastinação, por outro lado, é quem não consegue fazer. Procrastinação nada mais é um mecanismo que tu tem pra evitar situações em que te trazem sentimentos ruins. Então, por exemplo, eu vou começar a gravar um vídeo e eu não vou fazer aquilo no momento porque eu tenho medo da câmera e isso me traz um sentimento ruim. Então, automaticamente, eu não vou fazer aquilo e vou deixar pra outro dia, eu vou ir adiando, eu vou me preparando mais pra chegar o momento de eu finalmente conseguir gravar alguma coisa. E eu tenho certeza que tu já fez isso alguma vez, tu provavelmente já se preparou diversas vezes e não iniciou o que tu tinha pra fazer justamente porque tu tem esse medo enraizado junto contigo que não te deixa começar a tarefa. E é por isso que procrastinação tá muito mais ligado, na verdade, com os teus sentimentos na hora do que com a sua força de vontade realmente. Então dá pra dizer que procrastinação, querendo ou não, é uma fuga emocional. E cara, eu não tô querendo passar o pano aqui pra ti não, mas só que tipo assim, muita gente, por exemplo, associa pessoas que são procrastinadoras com pessoas que não gostam de trabalhar, mas na verdade, claro, às vezes realmente pode ser isso, mas na verdade, muitas vezes não é, e são pessoas que realmente são ambiciosas, porém elas são perfeccionistas demais. E é muito doido pensar nisso, né? Porque tu pensa, pô, a pessoa é ambiciosa e perfeccionista, óbvio que ela não vai ter medo de iniciar alguma coisa, mas aí que tá justamente o problema do perfeccionismo. A pessoa, por ela ter esse sentimento de ter que tá tudo perfeito, ela acaba adiando as coisas porque ela tem medo do imperfeito. Então, por exemplo, eu vou dizer o exemplo da câmera de novo, porque é o que tá mais perto de mim, mas a pessoa, ela tem que estar com um vídeo perfeito, ela tem que estar com um vídeo impecável pra conseguir lançar ele nas plataformas. E ela não faz isso até ele estiver perfeito, então vai saber quantos meses, quantos anos esse vídeo vai demorar pra ser lançado. Então, tipo, a pessoa ela se importa tanto com o resultado daquilo que ela acaba não fazendo nada com medo do julgamento. E isso não é falta de disciplina, é um excesso de cobrança. E daí tem aquele medo por trás da procrastinação também. Então, por trás daquele famoso, amanhã eu deixo pra fazer, tem muita mais coisa envolvida, tem provavelmente um muro invisível ali que tá sendo construído por medos que você não consegue associar a procrastinação, ou pelo menos não admite isso. Porque a procrastinação nada mais é que o mecanismo de defesa que tu tem. Tu prefere a culpa de não fazer nada do que a culpa de fazer alguma coisa errada. Tu prefere a culpa de não fazer nada do que o risco de enfrentar o que aquele medo te representa. Medo, sei lá, como julgamento, rejeição, vergonha, não sei, esse tipo de coisa. Por incrível que pareça, eu pesquisei sobre isso e existe até um medo do sucesso. Porque a pessoa ela tem medo de ter sucesso naquilo e ter que lidar com a responsabilidade do sucesso depois disso. Cara, tem coisa pra tudo nesse mundo, cara. Tem coisa pra tudo. Já comenta aí se tu se identificou com algum medo desse, que provavelmente é impossível que alguém nunca tenha sentido isso. E o que esse medo provoca nas pessoas é aquela parada de ficar pensando demais, remoendo as coisas e inventando todos os cenários possíveis pra aquele caso que tu vai apresentar, ou sei lá, aquele projeto que tu vai fazer. Daí, antes de tu dar o primeiro passo no objetivo que tu quer, tu pensa tanto, tu planeja tanto, tu vê tantos possíveis caminhos que tu pode seguir pra tu chegar no teu objetivo que tu simplesmente trava e não faz nada. E aí entra muito o caso do excesso de opções que a gente tem hoje em dia, justamente por conta de redes sociais, que tu vai iniciar algum projeto e tu se dá de cara com outro e vê que aquilo ali, a outra pessoa que tá fazendo aquilo ali, ela tá conseguindo um resultado mais rápido e tu já sai do que tu tava fazendo, do que tu tava investindo pra ir pra essa outra opção, que tu vai começar do zero de novo e tu nunca chega onde tu quer. Então assim, às vezes a pessoa que não sabe de nada, ela só vai pela audácia e pela curiosidade, ela chega muito mais longe do que as pessoas que estão se preparando há 3 anos pra começar o projeto que ela tem. E uma das formas que eu encontrei pra resolver procrastinação é justamente, que pelo menos que funcionou pra mim, é justamente tu identificar que existe 2 tipos de procrastinadores. Cara, o primeiro é aquele tipo de gente que procrastina em coisas pequenas, sei lá, tem quarto pra arrumar, tem a sala pra arrumar, tem casa pra arrumar e sempre vai deixando isso pra depois e nunca começa a realmente arrumar a casa. E daí tem o segundo que procrastina em coisas grandes, como trabalho, estudo, faculdade, coisas assim. A questão é que geralmente quem procrastina em coisas grandes, procrastina em coisas pequenas também. Daí uma das coisas que eu fiz foi começar justamente a primeiro controlar a procrastinação em coisas pequenas, tipo, sei lá, arrumar o quarto. Uma coisa simples, mas quando tu vai começar a fazer o projeto, por exemplo, quando eu vou começar a gravar o vídeo e o meu quarto tá arrumado, é muito mais propício eu sentar a bunda na cadeira e realmente fazer do que fazer outra coisa e esquecer do vídeo. Porque o ambiente também ele tá muito relacionado a te ajudar ou não no que tu quer fazer. É muito melhor tu pegar pra estudar alguma coisa ou trabalhar em um ambiente organizado do que um ambiente todo cagado. E uma coisa que eu também fiz foi deixar mais prazeroso a tarefa que eu tinha pra fazer. Tipo assim, eu me lembro que final de semana passado eu tinha alguma coisa pra estudar da faculdade, eu não me lembro o que era, mas tipo, era algo que eu realmente não queria fazer. E uma coisa que eu realmente gosto bastante é de uma cafeteria. E o que eu fiz foi literalmente levar minhas coisas pra essa cafeteria
pedir um café e estudar enquanto tomar café. E as coisas se tornaram muito mais simples e aquilo ali chegou até a ser prazeroso pra mim. Fui lá, tomei umas 5 xícaras de café enquanto tava estudando, realmente. E, cara, o tempo passou e eu nem percebi. E o lado bom de uma cafeteria é que não tem muita coisa pra se distrair também, a não ser tu tomar café, né? Então, tipo assim, são pequenos passos, pequenas coisas que realmente te ajudam bastante com isso. Essa ideia de colocar alguma coisa prazerosa junto com a coisa dolorosa de se fazer não foi ideia minha, tá? Foi ideia do livro dos Hábitos Atômicos. Eu recomendo muito quem tem interesse nesse tipo de tema a ler esse livro. E também tem aquele pessoal que gosta das listas de afazeres durante o dia. Eu, particularmente, eu não gosto muito disso. Não sei, é coisa minha, não me ajuda muito. Porém, eu já ouvi muitas pessoas dizerem que a lista, elas ajudam bastante elas, porque, querendo ou não, é como se fosse um videogame, né? A pessoa, ela tem que completar aquilo ali pro dia dela ser finalizado de uma forma boa. E é uma das formas que dá pra realmente encontrar. Se tu gostar disso, é uma forma de tu não procrastinar lá pra frente também. E, cara, se tu gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever, deixar o like pra tu ir acompanhando os próximos conteúdos. Porque se tu se identificou com esse vídeo, tu provavelmente vai se identificar com o próximo que eu vou fazer também.